Oi. 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 Os mamíferos são vertebrados e eles possuem mais de 5.000 espécies. Pode ser aquáticos, terrestres e voadores. Suas características são... Os habitats dos mamíferos são seres altamente adaptáveis e podem ser encontrados por todo o planeta. Isso ocorre porque muitos mamíferos vivem em sociedades e dedicam cuidado aos seus filhotes até o momento em que se tornam independentes. Além disso, muitos mamíferos foram domesticados pelo homem e hoje convivem com os mesmos. Aspectos corporais. Os mamíferos se caracterizam pela presença de pelos pelo corpo e de glândulas mamárias nas fêmeas. A quantidade de pelos no corpo varia de espécie para espécie. As baleias, por exemplo, apresentam pouquíssimos pelos ao redor do focinho, sendo a pele predominantemente lisa. O pelo funciona como um isolante, dificultando a dissipação do calor da superfície da pele para o ambiente. Essa característica permite que a temperatura corporal dos mamíferos se mantenha constante. Eles ainda mantêm a sua temperatura corporal constante graças à sua pele, a qual é formada por duas camadas principais, que são epiderme e derme, onde se encontram glândulas sebáceas e sudoríparas que auxiliam a regular temperatura. O seu corpo é sustentado por um endoesqueleto totalmente ossificado, com a cabeça, tronco e 4 patas, exceto cetáceos, com até 5 dedos em espécies quadrúpedes, a maioria, e outras bípedes, cangurus e homem. Os mamíferos apresentam uma variedade nos modos da alimentação. A presença dos dentes contribui para que eles possam explorar diversos tipos de alimentos. Existem várias classificações para eles: os carnívoros, os onívoros e os herbívoros. Os carnívoros, eles possuem dentes caninos bem mais desenvolvidos e a sua dieta se baseia no consumo de proteínas e lipídios. Temos como exemplos as raposas, os cães, as onças e os leões. Já os onívoros, eles apresentam uma dieta mais diversificada. Eles se alimentam de fontes de animais e de vegetais, como, por exemplo, temos os ursos, primatas e os porcos. Já os herbívoros, eles possuem dentes caninos rudimentares ou ausentes e os molares bem desenvolvidos. Alimentam-se de vegetais e apresentam adaptações para a digestão da celulose. Temos como exemplos os hipopótamos, as girafas, os bois e os cangurus e as zebras. Agora falando do sistema respiratório e circulatório. O tronco dos mamíferos exibe costelas acopladas ao externo, formando uma caixa torácica que lhes confere os movimentos respiratórios devido à presença do músculo do diafragma. A respiração dos mamíferos é exclusivamente pulmonar, Ou seja, ocorre através dos pulmões. Isso ocorre mesmo com os mamíferos aquáticos. E o sistema circulatório é fechado, incluindo o coração com 4 câmaras. Além disso, não há mistura entre o sangue venoso e arterial, Bom, agora falando do sistema nervoso. O sistema nervoso dos mamíferos é altamente complexo e mais avançado dentre todos os vertebrados. Ademais, o cérebro dos mamíferos é proporcionalmente maior que dos outros animais, permitindo uma inteligência muito maior. Agora falando da reprodução. Nos mamíferos, os sexos são separados, ou seja, existem machos e fêmeas. Assim, a reprodução é sexuada. Grande parte dos mamíferos apresentam períodos de reprodução definidos, ou seja, épocas que favorecem a origem de filhotes. A fecundação dos mamíferos é interna. Após o nascimento, os filhotes recebem o leite materno, originado das glândulas mamárias das mães. O tempo de gestação e a quantidade de filhotes originados a cada ciclo reprodutivo varia, conforme a espécie. Por exemplo, os gambás podem originar até 13 filhotes. Classificação dos mamíferos. O ambiente em que eles vivem são classificados em aquáticos e terrestres. Como exemplo dos aquáticos, temos a baleia orca, o peixe-boi, o golfinho, baleia jubarte, baleia azul, boto, leão marinho, lontra e foca.
E exemplos de mamíferos terrestres temos o ser humano, cachorro, girafa, leão, tigre, macaco, boi, urso, tamanduá, raposa, gato, onça, camelo, ovelha e jaguatirica. Existem ainda morcegos, que são animais mamíferos aéreos. O urso polar também é um mamífero, porém com habilidades de natação. Gente, já sobre os padrões reprodutivos, os mamíferos se diferenciam também pela forma como ocorre o desenvolvimento da gestação. Existem os mamíferos placentários, em que toda a gestação se desenvolve no interior do corpo da mãe, e os marsupiais, que parte da gestação é no interior do corpo materno e após isso o filhote se desenvolve no interior de uma bolsa chamada marsupio. Ainda existem os mamíferos que colocam ovos conhecidos como monotremados. Porém, o ovo permanece por um bom tempo dentro do corpo materno, onde recebe os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Como exemplo, temos o monotremado e o ornitorrinco. Bom, gente, agora eu vou falar sobre 7 curiosidades. Primeira, o cão, o gato e o rato não possuem glândulas sudoríparas. Segunda, os mamíferos são os únicos animais com capacidade de brincar. Terceiro, a baleia azul é o maior mamífero do planeta, enquanto os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. 4. Os únicos mamíferos capazes de voar são os morcegos. 5. O menor mamífero do mundo é o morcego de Kitty. Ele pesa cerca de 1,5 gramas. 6. Os mamíferos surgimos de uma evolução de um grupo de répteis chamados teratídeos, que viveram no período Triássico. E os 7 são as horas de sono dos mamíferos. Anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados. Eles podem ser aquático ou terrestre. A fecundação são externa. Eles podem ocorrer na água. Bom, os anfíbios vivem em água doce. Entretanto, há 2 exceções: a rã comedora de caranguejos, que vive em ambiente marinho, e a rã aguadeira, do deserto australiano. As principais características são pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas, a pele permeável, que também executa as trocas gasosas, coração com 2 átrios e um ventrículo, aumentando a eficiência de transporte do sangue, tímpano, que é uma membrana que vibra com o som e remete estímulos para as estruturas nervosas do ouvido, as pálpebras, que protegem os olhos e realizam a sua limpeza, e as patas bem definidas. A digestão dos anfíbios é processada no estômago e no intestino. Embora possam ter 2 fileiras de dentes, os anfíbios não mastigam suas presas. Sua língua é bem desenvolvida, é usada na captura de insetos, que é envolto em um muco que o lubrifica, facilitando a sua passagem no tubo digestivo. A pele dos anfíbios ela é lisa, vascularizada e permeável. Os anfíbios não ingerem água, ela é obtida através da pele, que também executa a troca gasosa entre o sangue e o ar. Ela é rica em glândulas e está sempre úmida. Os sapos possuem um par de glândulas chamada paratoides, que contém veneno e constituem defesa contra os predadores. A respiração dos anfíbios adultos ocorre por meio de 3 estruturas: os pulmões, a pele e na mucosa da boca e da faringe. Os pulmões são formados por 2 sacos, sem divisão interna. As narinas abrem na cavidade da boca enquanto estão na fase larval. Aquática, respiram por meio de brânquias. Agora falando da reprodução dos anfíbios. A reprodução é sexuada, geralmente com fecundação externa, onde a fêmea elimina os óvulos na água e o macho despeja os espermatozoides sobre eles. Os embriões se desenvolvem em forma de larvas, que passam pela metamorfose, originando os adultos. Grupo dos anfíbios. Os anfíbios são classificados em 3 partes: os anuros, urodelos e os ápodes. Os anuros, quando eles são adultos, eles possuem patas e não apresentam cauda. Temos como exemplos os sapos, as rãs e as pererecas.
O sapo tem a pele seca e enrugada, a rã tem a pele mais úmida e lisa, e a perereca tem espécie de ventosas nos dedos que facilitam a sua adesão a pedras, paredes e etc. Os urodelos, eles possuem corpo alongado, patas laterais e uma longa cauda. Temos como exemplos as salamandras e os tritões. As salamandras nadam e movimentam a cauda. E por último, os ápodes. Eles têm os corpos cilíndricos e não possuem patas. As cobras cegas, elas vivem enterradas no solo e são mais ativas durante a noite. Os olhos são bem reduzidos e eles lembram bastante as minhocas, mas possuem ossos e a cabeça é bem mais demilitada. Lag do Rasta.